Muito bem, então vamos continuar aqui na parte 2 da nossa aula, né? Como é que funciona então esse DHCP, né? Como é que o meu computador ele consegue acessar lá o roteador se ele não tem um endereço IP ainda, tá certo? Para isso, a gente tem também algumas etapas para explicar esse processo, né? A primeira etapa, quando, no caso aqui quando o cliente DHCP quer acessar o servidor DHCP, ele vai mandar uma mensagem, a gente chama de uma mensagem de descoberta DHCP, que é o quê? É um endereço broadcast, lembra, né? Ele manda para todo mundo que estiver na rede, com o IP de destino 255.255.255.255, ou seja, manda um broadcast para todo mundo. Lembra que no meu pacote lá também, né? O meu pacote ele inclui os endereços MAC de origem e destino. Qual endereço MAC que ele vai utilizar? Porque ele não sabe nem o IP ainda do meu servidor, né? Então ele também usa o endereço broadcast, no qual todos os bits eles têm valor 1, né? Como aqui no caso do MAC address, ou endereço MAC, a gente utiliza a notação hexadecimal, então seria equivalente a todas as posições em F, tá? Então ele manda um pacote dessa forma aqui, ó, que a gente chama de DHCP Discover, que basicamente ele está fazendo o quê? Está pedindo o endereço IP, tá? Então o servidor DHCP, quando ele vê essa mensagem na rede, ele sabe, opa, estamos precisando de um endereço IP ali. Então ele pega o pacote, tá? É a segunda etapa aqui do nosso processo. O servidor DHCP, ele vai responder, né? Vai pegar esse pacote e vai responder isso aqui com uma etapa que a gente chama de DHCP Offer, né? Que é uma oferta DHCP, perguntando se o cliente ele quer um endereço que o servidor DHCP está sugerindo, tá? Então, ele viu lá, por exemplo, que o endereço 192.168.1.100 está livre, então ele joga para o cliente, né, para o endereço IP que mandou a mensagem de broadcast na rede, ele fala assim, ó, você quer o endereço 192.168.1.100? Ele manda essa mensagem para o cliente DHCP. O cliente DHCP, então, ele vai enviar uma mensagem solicitando aquele endereço, vai reenviar de novo, vai falar, olha só, ok, eu posso usar, então, esse endereço 92.168.1.100, tá? Que seria a terceira etapa, e o servidor, então, ele autoriza, fazendo essa autenticação DHCP, dando a confirmação para ele usar. Então, o processo de 4 etapas, né? Eu peço, o servidor DHCP, um endereço IP, ele me sugere o endereço IP, eu mando a confirmação, perguntando se eu posso realmente usar, e aí no final o servidor DHCP dá um OK, falando que eu quero utilizar, aliás, o cliente, né, o servidor dá um OK, falando que eu posso utilizar esse endereço IP, tá certo? Então, basicamente, o funcionamento do DHCP é isso, né? Fazendo uma pequena revisão aqui do que a gente já viu, a gente viu então que para a gente ter um computador na rede, precisamos de um endereço IP, uma máscara de subrede e o gateway padrão, normalmente, né? A gente viu que pela máscara de subrede eu consigo achar qual que é o endereço de rede do meu endereço IP, né? É só fazer aquele end lógico lá. E que aquele end lógico também determina a parte do meu endereço IP, que é rede, e a parte ali que é host, tá certo? Agora então vamos fazer o exercício aqui para treinar um pouco. Para essa rede mostrada, tá? Essa rede aqui, onde eu tenho um roteador, lembra que o quadradinho é a representação de um switch, né? O quadradinho é o switch, e aquele símbolo redondo ele é um roteador. Então aqui eu tenho um switch interligando 2 computadores, um notebook e uma impressora. Repara aqui que cada equipamento ele tem o seu endereço IP, né? No caso aqui desse primeiro computador, 172.16.4.1, aqui 172.16.4.2, 172.16.4.3, 172.16.4.2.5.3. Repara que todos os endereços IP eles começam com os mesmos valores, né? Porque é o que a gente falou, todos os equipamentos na mesma rede tem que começar com o mesmo endereço IP. Porém, nenhum deles é igual. Aqui termina com 1, 2, 3 e aqui 2, 5, 3. Né?
Outra condição para comunicar na rede é que todos os endereços sejam diferentes. Imagina, por exemplo, se eu tivesse dois endereços iguais, né? Como é que, quando esse notebook enviasse uma mensagem, o computador ia saber que se era para ele ou não, né? Só pode ter um endereço IP na rede. Dois endereços IP seria equivalente a uma casa, a uma rua que tem duas casas com o mesmo número. Como é que o carteiro vai saber para qual casa que ele vai entregar a correspondência? Não tem jeito. Muito bem. Então, para essa rede aqui, eu quero saber qual que é a máscara de subrede no formato decimal. Ela está dada aqui, né? Mas qual que seria essa máscara no formato decimal? Outra coisa que eu quero saber, qual que é o endereço de rede, né? Aquele que eu consigo saber lá por meio daquele end lógico da máscara com o IP, ok? Dê uma pausa no vídeo agora, tá? Faça o exercício, eu já em seguida aqui agora já vou corrigir esse exercício, então vocês dão um play para pegar a correção, tá certo? Então aqui agora, deixa eu passar aqui. Então, basicamente, vamos escrever aqui, né? Vou pegar o meu primeiro computador lá, ele tem um endereço IP. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho dessa letra. O endereço IP dele é 172.16.4.1, ok? E barra 16 é a máscara. Então, a pergunta da letra A é a seguinte. Letra A. Qual a máscara de subrede? Então, está falando no formato decimal, né? Eu sei que a máscara é barra 16. E eu sei que isso representa a quantidade de uns que eu tenho nos meus octetos, né? Então, aqui, o que eu posso fazer? Se são 16 uns, a gente começa da esquerda para a direita. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando dá 8 termina o octeto, eu coloco ponto, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terminou o octeto, né? O segundo octeto, eu coloco outro ponto. E o resto eu vou preencher de zeros. Então, estou em 16, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Terminou o teu octeto. Eu vou acrescentar aqui então mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então a minha máscara, ela é essa que está mostrada aqui, barra 16. Se eu fizer a conversão disso para o formato decimal, a gente vai ter 8 posições em 1 é igual a 255. Ponto. Mais 8 posições em 1, 255. Ok? 8 posições em 0 é 0. 8 posições em 0 é 0. Então aqui eu tenho 255, 255, 0, 0. Isso é a minha máscara de subrede. Muito bem. Na letra B, então, deixa eu apagar aqui a nossa letra A. Apagando aqui, então. A letra A a gente descobriu que é 255, 25500, tá certo? Na letra B, ele me pede o seguinte. Vamos aqui para a letra B. Qual que é o endereço de rede da minha rede de computadores? Como é que eu faço isso? Eu faço um end lógico aqui, ó, do endereço IP com a máscara, tá certo? O que eu vi? Onde tem 255, basicamente significa que todas as posições estão em 1, né? Então, se todas as posições estão em 1, um end de um valor com 1 sempre vai dar aquele valor inicial. Então, aqui, meio com a regra básica, que é o quê? Onde tem 255, vai prevalecer o número do IP, onde tem 0, vai ficar 0. Então, aqui, o primeiro octeto, a máscara é 255, então o meu endereço de rede vai ser 172. Tá? É uma forma mais rápida de fazer. Se você quiser converter para binário e tudo, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Aqui no segundo octeto tem 255 também, então o 16, né, nesse filtro do end lógico, vai continuar 16. Onde tem 0, né, a gente sabe que
um valor A end 0 dá sempre 0. Então aqui vai dar 0. E no último octeto aqui também é 0, então 1 end 0 vai dar 0. Então, o meu endereço de rede, né, que representa a parte de rede do meu endereço IP, é 172.16.00, que significa o quê? Nessa rede de computadores minha, todos os computadores, para poder se comunicar, eles têm que começar com 172.16, que é a parte que identifica a rede, tá? Repare que aqui eu usei só 2 octetos. A segunda parte, então, né, que também são 2 octetos, representa os hosts individualmente. Então agora eu não tenho apenas o último octeto representando o host. Eu tenho o penúltimo octeto e o último. Então eu consigo ter uma quantidade de hosts muito maior nessa rede, tá certo? Muito bem. Voltando aqui então, vamos falar de um outro tipo de endereçamento, né, que é um endereçamento um pouco mais novo. A gente viu até aqui o endereço IPv4, né? Então é uma versão anterior do endereço IP. O endereço IPv6 ele surgiu de uma necessidade, porque no endereço IPv4 eu tenho limitado, né? Eu tenho basicamente ali 255 vezes 255 vezes 255 vezes 255, que me dá basicamente 4 bilhões de endereços IP. Parece muito, mas a previsão é que em 2020, né, a gente teria 50 bilhões de dispositivos conectados à internet, tá certo? E é basicamente, isso aqui na verdade essa previsão é um pouquinho mais, hoje a gente tem um pouquinho mais de 40 bilhões, o que já não é suficiente para a gente conseguir endereçar com o endereçamento IPv4, né? Então a gente está aí na casa dos 40 bilhões de dispositivos, e a gente tem 4 bilhões de endereços. Então começou a surgir essa preocupação já em 1990. E o que o pessoal fez então? Em 95 eles publicaram a especificação do IPv6, que vamos chamar de uma forma melhorada de endereçamento IP. A principal alteração que ocorreu foi a alteração no comprimento, no tamanho do endereço, que ao invés de ter 32 bits, né, 4 bytes, ele passou a ter 128 bits, ou seja, 16 bytes, tá certo? Para vocês terem uma ideia de quanto isso aumentou, significa que cada pessoa do planeta seria suficiente para ter uma faixa, toda a faixa de endereço IPv4 para cada pessoa do planeta, utilizando aqui o endereço IPv6, tá? Então, cada pessoa do planeta ela conseguiria ter 4 bilhões de endereços se utilizasse o endereçamento IPv6, de quão grande é a quantidade de endereços. Esses endereços, né, também são dados por bits, né, então são 0 e 1, 128, mas escrever isso não seria prático, né? Então o que a gente faz? A gente usa 8 hextetos, né? Lembrando que um hexteto são 16 bits, então a gente representa na forma hexadecimal, separados por 2 pontos, ok? Então aqui a gente vai separar os endereços, eu vou pegar aqui, ó, a cada 4 hextetos, eu vou colocar 2 pontos, tá certo? E tem algumas regras que são as seguintes: a gente pode omitir zeros à esquerda ou substituir segmentos que são tudo zero por 2 pontos. Eu já explico usando esse endereço. Repare que o endereço, aqui tem um endereço IPv6, então ele tem aqui a forma 2001 0db8 0000 1111 0000 0000 0200. Então o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu posso omitir os zeros à esquerda. Então tudo que for zero à esquerda aqui, ó, eu não preciso escrever. Então, uma outra forma de escrever esse endereço seria essa aqui, ocultando todos os zeros à esquerda. Repara que eu tenho também zeros duplos, né? Eu tenho aqui 0, 2.0, 2.0. O que eu posso fazer com isso? Eu posso substituir toda essa parte aqui simplesmente por 2 pontos. Então, esse endereço aqui ia ficar 2001, 2 pontos, db8, 2 pontos, 0, 2 pontos, 111, 2 pontos, 2 pontos, né? Que significa que ali é tudo zero,
200, ok? Lembrando que o ponto duplo eu só posso utilizar uma vez, né? Porque senão depois eu não consigo saber a quantidade de zeros que tem nos dois pontos. Aqui eu sei porque o endereço IPv6 ele sempre vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos de hextetos, né? Então, se aqui só tá representado 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que eu ocultei 3 conjuntos de 0, 0, 0, tá certo? Muito bem. Aqui não há o conceito de máscara de subrede, igual a gente tem no endereço IPv4, tá certo? Por quê? Porque os 4 primeiros hextetos, esses aqui, eles vão identificar a rede, tá certo? Então, no nosso exemplo aqui, esses 4 primeiros hextetos aqui, 201, DB8, 0, 1, 1, 1, 1, eles identificam para a gente a rede, tá certo? Então, no caso desse endereço IP aqui, basicamente, a rede é 2001 DB8 01111, tá certo? Muito bem, eu vou cortar esse vídeo aqui para não ficar muito grande. Em seguida, eu já falo sobre a criação de subredes, que é o que vai resolver o nosso problema do início da aula.